Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do esporte e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Henrique Neto Silva, diretor de marketing comercial e novos negócios da CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, o segundo esporte mais amado do Brasil. Henrique, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui na CNN Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do Henrique e da CBV. Henrique Neto Silva chegou a ser jogador de vôlei profissional, mas foi nos bastidores que encontrou seu lugar. E a responsabilidade de ser diretor de marketing e negócios da CBV é enorme. Afinal, o vôlei é o segundo esporte mais amado do Brasil. Nomeado para o cargo em março, buscou novos patrocinadores para a modalidade que é sempre garantia de medalhas nos nossos Jogos Olímpicos. Só pelas seleções masculina e feminina de quadra, são 5 ouros. A missão é inovar e levar a modalidade para o futuro. Por isso, novas ações estão sendo realizadas, como a venda de naming rights da Superliga e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Henrique Neto Silva é o convidado do Esportes S.A. de hoje. O Henrique, como eu disse na abertura, o vôlei é o segundo esporte mais acompanhado pelo público brasileiro. E eu queria entender como é ter esse ativo do segundo esporte mais amado, mais acompanhado pelo público, mas também o desafio, porque a gente sabe que no Brasil a distância do futebol para todos os outros esportes é muito grande. Como é que é esse paralelo do desafio de tirar essa distância do futebol para a oportunidade também de ser o segundo esporte com mais público no nosso país? Na realidade a gente brinca, João, dizendo que o futebol ele é uma religião no nosso país, né? Então, sendo assim, a gente seria o primeiro esporte, né? A primeira modalidade. Entre as mulheres nós somos, né? O vôlei é o esporte número 1 entre as mulheres, e aí fora a brincadeira do masculino do futebol, nós somos o segundo, mas estamos ali no top 5, né? Entre as 5 maiores modalidades, quando a gente considera também o vôlei de praia, né? Então, na sequência a gente tem o futebol, depois o vôlei, né, nosso vôlei de quadra, a natação, né, o futebol feminino e o vôlei de praia, né? Então a gente tem aí na sequência o top 5 e a gente procura trabalhar isso da melhor maneira possível, uma vez que nós realmente é uma modalidade muito querida pelos brasileiros, né? Existe uma pesquisa de 2019, se não me engano, que fala que dentre aí um universo de 100 milhões de internautas, né, 58% é fã do vôlei, né? E desse mesmo universo, 27 são super fã, aquele que consome o vôlei, né? Que assina um pay-per-view, compra um produto licenciado, compra um ingresso, etc. Então, a gente tem um potencial enorme, né? E a gente continua trabalhando nesse sentido para cada vez mais a gente estar nas graças, né? Da nossa população, do nosso povo brasileiro. O Henrique, muito do que a gente vê no futebol hoje, a gente já viu o vôlei fazendo no passado. Esse processo de organização, de estruturação, de fazer um esporte mais profissional. Desde os anos 80, clubes têm as suas marcas associadas a empresas. Me lembro do Fiat Minas, do Banespa, do Pirelli, o vôlei do MRV Minas. Então, grandes marcas associadas a grandes clubes. Isso tem chegado agora no futebol, com o processo da SAF, do Clube Empresa. O vôlei teve uma experiência muito antes do futebol, com a formação de liga. Como é que tem sido esse processo de amadurecimento do vôlei e desse processo de uma gestão empresarial do esporte? Isso é histórico, né, João? A gente, desde lá talvez do final da década de 70, né, já para início da década de 80, e aí a gente teve o Braguinho, por exemplo, no Bradesco, né? E aí esses times que você citou, como o Minas Tênis, que por muito tempo foi patrocinado pelo Fiat Minas, né? Também a Pirelli, né? Esses grandes clubes, né, que trilharam aí a década de 80, né? E ajudaram a construir toda essa mentalidade, né, profissional do vôlei, onde você tem
grandes empresas, não exatamente no modelo de SAF, né, mas com investimentos pesados, procurando ali o retorno de mídia, procurando também a questão da ativação, né, das suas vendas, enfim, se aproveitando desse conceito mais amplo do marketing esportivo, que vai além da questão da geração de mídia espontânea. Então é um movimento que já começou há muito tempo, a própria confederação acompanhou isso, né, com o presidente Nussmann, né, durante a década de 80. Depois nas décadas seguintes vieram outras gestões, né, do presidente Ari Graça e agora com o presidente Radamés Latari. A gente continua trabalhando nesse sentido, com essa cabeça, com essa mentalidade de que cada vez mais a gente precisa ser mais profissional, a gente precisa entender quais são as expectativas, né, dos nossos stakeholders, né, que são basicamente federações, clubes, atletas, como é que a gente se organiza para isso, né, e ajuda a essas marcas, a esses investidores que continuam acreditando no vôlei como uma modalidade esportiva, uma das mais bem-sucedidas, né, do país em termos de performance, mas também do ponto de vista de gestão e de governança. O Henrique, é muito fácil a gente se lembrar de grandes marcas que se envolveram no esporte ao longo das décadas. Eu sou mineiro, então naturalmente lembro muitos que passaram pelo esporte, pelo vôlei lá em Belo Horizonte. Me lembro do Lacqua de Fiore no Minas, me lembro do MRV Minas, me lembro do Vivo, da Vivo, né, da operadora de telefonia, agora a Gerdau, Itambé, grandes empresas, grandes marcas. Me lembro do Rexona no Rio de Janeiro, tantas e tantas marcas. Como é que tem sido esse processo de fusão, de branding, de marca, dessas grandes marcas com esses grandes clubes, e qual o retorno que é possível se esperar no esporte como segunda maior marca do Brasil, em termos de esporte, em termos de paixão popular? Eu acho que está mais do que provado que todos os atributos que envolvem o voleibol brasileiro, tanto em termos de performance como em termos de organização, né, no aspecto de governança, de gestão, etc., de transparência também e tudo mais, isso sempre, né, historicamente, é algo que interessa muito, né, para as empresas, né, a associação de marca com quem realmente está bem organizado, com quem apresenta resultados, tanto esportivos quanto em termos de negócio e de organização. Então isso já é algo meio histórico. Então, naturalmente, a iniciativa privada e o mercado ele está atento para isso, né? E a gente tem um valor agregado muito interessante, né? E notadamente reconhecido, né, pelo próprio mercado, e o processo continua em evolução, né? É claro que algumas empresas, né, entram, saem do esporte e tal. Isso depende também da estratégia de cada uma, né, do posicionamento estratégico de cada uma, mas a gente está sempre pronto para ajudar essas marcas, não só na questão de posicionamento em relação ao mercado, né? Não só a CBV, mas também os clubes, e a gente trabalha em conjunto nesse sentido, quando a gente fala de Superliga, por exemplo, né? E também todo o ambiente de mídia, né, que a gente está inserido, né, onde a gente tem contrato com a própria Rede Globo, temos o nosso próprio canal de streaming. Então, isso tudo ajuda, né, nesse processo, né, de atração das grandes empresas, né, e isso não deixou de ser diferente, quer dizer, continua acontecendo. E cada vez mais aí a gente está procurando alternativas para que essas empresas tenham o retorno do seu investimento, dos seus objetivos, né, tendo o vôlei como veículo. Eu conversei outro dia longamente com o Tandy, campeão olímpico pelo Brasil, dos grandes craques da história do nosso vôlei. Grande amigo. E ele fazia uma comparação sobre o modelo de vida do vôlei e o modelo de vida do futebol. O quanto o atleta do vôlei é dedicado, é focado, a questão da hierarquia, do respeito, daquilo que tem de mais valioso no esporte, não só dentro de campo ou dentro de quadra, mas na vida do atleta, e o quanto isso influencia no dia a dia. E a CBV tem trabalhado esse conceito do vôlei como estilo de vida, como um valor agregado para a empresa que investe, para a marca que investe e para o clube que atrai. Como é que é esse projeto da CBV, do vôlei como lifestyle, como modelo de vida para fora também da quadra, até pensando no vôlei como uma tribo muito forte no Brasil, né? Dos apaixonados do vôlei, tendo aquilo ali no seu dia a dia, no seu consumo, na sua vida? Eu, João, particularmente, eu sou um apaixonado por isso, né?
Acho que, por exemplo, a WSL faz um trabalho maravilhoso, né? As pessoas querem estar presentes naquele universo e muitas vezes sequer, né, tiveram a oportunidade, a experiência de pegar uma prancha de surf, mas querem estar presentes, fazer parte daquela tribo. A gente já tem isso no vôlei muito bem definido, né, e a gente tem um público bastante engajado, que a gente conhece muito bem. A minha ideia é começar a falar diretamente com ele, até aproveitando a minha experiência nos programas de sócio-torcedor, né, no passado, que acabei organizando do próprio Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e outros clubes mais. Então, eu tenho uma experiência boa em relação a isso, como é que a gente identifica esse fã, como é que a gente começa a se relacionar com ele, como é que a gente faz a oferta certa do produto correto para ele. E depois como é que a gente fideliza. Então, basicamente, esse trabalho já está sendo feito por nós na confederação. Isso está sendo estendido também às federações e aos clubes, né? Procurando funcionar ali como um hub de tudo isso. Então, o público e o consumidor do voleibol, ele é sedento, né? De oferta, de produto, etc. E essa questão do estilo de vida, do lifestyle, para mim é central, né? A gente iniciou esse processo com o patrocínio da Riachuelo, né? Que através, por meio da marca esportiva deles, a Bodywork, hoje é a nossa fornecedora de material esportivo. Então a gente já começa a trazer um conceito de moda para dentro do esporte. Eu adoro esse conceito, né? Da mistura, esse caldeirão, quando você traz moda, esporte, música, cultura, comportamento. Alimentação, né? Que é uma coisa tão intrínseca ao esporte. Exatamente. Essa coisa, né, do sportainment, né, que é a mistura do entretenimento com o esporte, para mim é a coisa que a gente tem que trabalhar, tem que perseguir, né? Sobretudo até para poder falar com esse jovem, né? Começar a falar com esse jovem, dialogar. Hoje a gente tem uma certa dificuldade de falar com um público mais jovem de 18 a 24 anos, então existem já algumas iniciativas nesse sentido, como por exemplo o Fantasy Game, onde ele pode ali, o nosso fã, conhecer os diferentes jogadores, tanto do masculino quanto do feminino, montar as suas próprias ligas, começar a interagir com isso. E isso é muito interessante para a gente, porque faz com que a gente consiga rejuvenescer esse público, consiga trabalhar melhor o nosso produto, né? Então, tudo isso nesse caldeirão cultural esportivo é absolutamente fundamental e é um conceito que eu persigo. Você fala de multiplataforma, eu acho muito interessante, porque é um conceito novo, né, com o avanço da tecnologia, mas que eu acho que ainda não está sendo muito bem compreendido. Nós tivemos o caso do PAN, que saiu da TV aberta e que foi para o streaming. Não é um erro se esquecer da comunicação convencional, tradicional, da TV aberta, da TV a cabo, que já é muito consolidada no Brasil, das próprias rádios, que tem um papel de fomento muito importante lá na base do esporte. Porque quando se vê o que aconteceu no PAN, é difícil achar que aquilo ali foi um acerto. Foi o PAN menos comentado, menos falado, menos visível da história. Não está na hora de uma autocrítica desse processo que se fala muito em disruptura, em tecnologia, em modernização, mas de entender que o Brasil é um país continental e de que plataformas tradicionais como a TV são ainda fundamentais para chegar no coração, para despertar o desejo de consumo do público que gosta do esporte? Eu acho, João. Eu acho sim. Não só a TV, o rádio, né? A gente tem um país, né, com a dimensão, né, continental praticamente, e a gente tem essa, né, e com realidades completamente diferentes. Eu acho que é extremamente importante a gente continuar tendo nesse nosso composto as mídias tradicionais. Claro que essa coisa do digital, ela veio para ficar, mas a gente está num processo, né? E o processo leva tempo. Né, a gente precisa passar por todas as fases para poder chegar no ponto de maturidade e aí a gente fazer escolhas como essa do PAN, por exemplo. Acho que não é o momento ainda. A gente precisa saber conjugar isso um pouco melhor nas plataformas, essa plataforma multicanal, vamos dizer assim, né? Porque a nossa realidade, a realidade do Brasil, é uma realidade que a gente precisa observar. A CBV enxerga o PAN como tendo sido abaixo do que poderia ser? Na realidade... Em termos de visibilidade, tá? Não em termos de conquistas. E até por isso eu faço a comparação. Foi o PAN mais vitorioso da história do Brasil e, de longe, é o PAN que menos envolveu a população brasileira. Porque acaba ficando muito segmentado, né? E, assim, a nossa preocupação não é nem a percepção da própria confederação, mas também dos patrocinadores.
como é que é isso, né? Enfim, e acho que esse aspecto está sendo, obviamente, estudado pelo COB também. O COB fez um modelo bastante interessante, onde ele produz o seu próprio conteúdo, disponibilizou isso no teu canal e também na Cazé TV, né? O que é uma primeira iniciativa, absolutamente louvável, mas eu entendo que realmente a gente precisa, né, ter a TV aberta, a gente tem que ter a TV cabo, né? A cabo, né? A TV paga, né? Enfim, é importante no nosso composto, né, fazer isso. Para a Olimpíada do ano que vem, estamos chegando aí a um ciclo olímpico que é sempre muito gostoso, né? E Paris está prometendo a Olimpíada mais extraordinária da história, a mais bela da história. Acho que eles vão perder para a beleza natural da Olimpíada do Rio, mas é um país extraordinário, de uma cultura muito rica, e estão preparando algo muito grandioso. Como é que a CBV está se preparando para esse ciclo, tanto do ponto de vista desportivo quanto do ponto de vista de negócio e de transmissão? Realmente essa Olimpíada pode ser que perca, né, em termos de beleza natural para a nossa Olimpíada do Rio de 2016, mas certamente será a Olimpíada mais charmosa de todas, né? Na capital da moda, né? Onde um país onde respira cultura. E do ponto de vista técnico, nós estamos nos preparando, né, tanto na praia quanto na quadra, para poder chegar lá e mais uma vez performar, né, da maneira que o voleibol brasileiro sempre faz, né, nesses grandes eventos. E trazer algumas medalhas, né, para o nosso país, mais algumas para o nosso país, e a gente está nesse processo. A gente recebe, do ponto de vista do negócio, a gente recebe as 2 edições da Liga Mundial, né, da Liga das Nações, né, e no Maracanãzinho, novamente, repetindo o que a gente fez agora no pré-olímpico masculino, nós vamos ter uma festa no Maracanãzinho com os 2 naipes, né? A gente recebe uma semana no masculino, outra semana no feminino, né? Isso às vésperas da Olimpíada, já classificados. Então, a gente vai trabalhar comercialmente ali, certamente, para que seja uma grande festa e seja um grande sucesso comercial, como foi também o nosso pré-olímpico, né? E também o sul-americano que a gente sediou no Recife esse ano. O Henrique, os especialistas tratam a seleção feminina hoje como uma seleção de quadra, né? Mais pronta do que a masculina. A gente vive ali uma entre-safra, né? Um ciclo de transição geracional. Como é que a CBV enxerga isso? O masculino, mesmo com os problemas que tem enfrentado, acabou de perder o seu técnico, há uma expectativa interna de medalha ou tem um sentimento um pouco mais cauteloso por ser uma entre-safra, por ser uma troca de ciclo ali com a rapaziada? Eu acho que o desafio é grande do masculino, é maior do que o feminino, tá? A gente sempre espera, vamos trabalhar para isso, que a gente possa trazer uma medalha. O próprio retorno do Bernardinho, né, como coordenador, né, de todas as categorias no masculino também tem esse sentido, tem esse propósito, né, da gente conseguir chegar mais organizado, mais forte, ainda que haja uma entre-safra, né, sob a liderança ainda do Bruninho, ainda como levantador, nosso capitão, etc. No feminino a gente tem lá a própria Gabi, com uma experiência internacional muito grande, Rosa Maria, né, e a equipe talvez esteja, e a própria Thaísa, né, que está de volta, e talvez seja uma equipe um pouquinho mais acertada, um pouquinho mais estruturada em termos de medalha. Mas a gente tem esperança de que a quadra também possa chegar e a gente fazer uma excelente Olimpíada. Agora, o mais importante, não tem jeito de eu não te perguntar isso. O Bernardinho vai estar na cabine coordenando ou ele vai estar na beira da quadra treinando? João, difícil essa pergunta, né? Você achou que ia ser só pergunta fácil? Essa é difícil, essa pergunta. Hoje o Bernardinho, ele é o nosso coordenador, né, de todas as categorias de base na seleção masculina. A confederação ainda não fez o convite oficial a ninguém, né? E, obviamente, a diretoria técnica, né, junto com o presidente Radamés, estão trabalhando nesse sentido para ver do que vai ser melhor, o que vai ser mais adequado para a gente poder chegar bem a Paris e trazer uma medalha de ouro. Mas nesse momento eu não tenho essa resposta, infelizmente, João. O Henrique, como é que a CBV, pensando nesse processo de uma entre-safra no vôlei, está trabalhando nos bastidores, na sua área de negócios, de marketing, de imagem, para manter a chama acesa do desejo do consumidor, do torcedor, haja vista que
teve céu de brigadeiro durante muitos anos. Era ligar a TV e ver o Brasil ganhando o título. Seja naquela seleção de 92, de Tande, Marcelo Negrão, Carlão, Paulão, Giovanni Gávio. Depois vem em 2004, outra seleção campeã. Depois 2 medalhas de prata. Volta a ganhar o ouro no Rio de Janeiro. E no feminino a mesma coisa. Começa naquelas medalhas de bronze lá em Atlanta e vem crescendo, chega no título olímpico de 2008, o bicampeonato olímpico de 2012. Resumindo, nos acostumamos a vencer. E não é um momento muito favorável. Do ponto de vista de negócio, de marca, de branding, como manter acesa essa chama e esse desejo num momento menos favorável do que já tivemos no passado? Eu acho que, primeiro, João, assim, com o posicionamento da marca Vôlei Brasil, né? Nós somos a Confederação Brasileira de Vôlei, mas temos uma marca, né? Vôlei Brasil, e eu estou trabalhando nesse sentido para que essa marca seja mais forte. Então, a reboque dessa marca, em termos de exploração comercial, a gente já começa a fazer o licenciamento de produtos, né? Com a própria Riachuelo, né? E com outros parceiros, para que a gente possa ter esses produtos, tanto de praia quanto de quadra, sendo consumidos pelo nosso público, né? E aí a gente se posicionar de uma maneira mais contundente no mercado. Então, o primeiro passo é essa questão institucional, né? O segundo passo é a gente começar a desenvolver, como já estamos fazendo, né, produtos, né, que possam levar o vôlei a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, a gente tem o nosso canal Vôlei Brasil, que é a plataforma de streaming, onde tem todas as transmissões ali, né, em parceria com o Sport TV, com a Globo, e a gente está procurando trabalhar em conteúdo, né, dentro desse canal. Não só isso, o próprio Cravada, né, que se assemelha muito ao Cartola, onde é um fantasy game, onde você pode montar ligas com esses jogadores. A gente quer fazer já na sequência o NFT, né, o cartão ali, o card do jogador, o álbum de figurinha digital. Então, tudo isso para reforço de marca, para a gente poder falar com esse jovem, né, com esse consumidor, né, nessa faixa que vai dos 18 anos aos 35, né, e um pouco mais, porque a gente já tem um público, né, mais cativo, pelo menos no consumo do esporte, até os 50 e para cima. O vôlei, na verdade, ele tem uma amplitude muito grande quando a gente fala sobre isso, né? Na realidade, a gente tem lá desde a criança que pode começar a jogar com 14 anos, né, um pouquinho menos até 80 anos, 70 anos, você passa nas redes lá na orla do Rio, né, em todas as capitais que tem, né, praianas do país. A gente vê as pessoas jogando vôlei, né? Então, é um esporte muito democrático, né? Então, em termos de praticantes, de fãs, etc. Então, as oportunidades continuam. Na realidade, o que a gente está fazendo é se adaptar a esses novos tempos. Tão democrático que arrumou lugar até para os baixinhos, né? Criou a posição de líder. A posição de líder, né? O próprio jogo ele vai se transformando ao longo do tempo, vai tentando se tornar mais atrativo. Eu sou da época que tinha vantagem, então era um jogo de 5 horas, isso é impensável hoje em dia, né? Então, e a própria Federação Internacional já vem modificando a regra. O vôlei de praia tem a quadra menor, então você não tem mais essa questão da vantagem. O saque já não queima mais, não é a vantagem ao ponto para o outro lado. Então, tem uma dinâmica acontecendo maior no processo de modernização, né? E a reboque disso, o que acompanha são essas possibilidades aí de desenvolvimento de novos produtos e ofertas, né? Seja na questão do consumo da própria modalidade ou de produtos. Então, a gente está trabalhando isso muito forte, está trabalhando a questão do lifestyle, está trabalhando a questão da mistura do esporte com o entretenimento, né? E esse caldeirão cultural que a gente já falou. Então, em termos de negócio, é muito promissor, sobretudo quando você consegue fazer esse processo para que o esporte seja hype, né? Seja atrativo, seja sexy, é o que a gente está tentando buscar. E isso não vai parar, obviamente, na Olimpíada, né? A gente vai dar continuidade nisso, essa é a nossa ideia. Você falou sobre os fantasy games, é impossível não pensar no mundo betting que está acontecendo, e daqui a pouquinho eu quero conversar com você. A gente vê uma explosão do betting no futebol, quero entender o impacto disso também para o vôlei, mas antes vamos passar para as notícias da semana nesse mercado fantástico do esporte. Está na hora do Giro SA, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá. Oi, João. Começamos o Giro SA falando do endinheirado futebol da Arábia Saudita. O técnico argentino Marcelo Gallardo é a mais nova estrela da Liga Saudita. O treinador foi anunciado como novo comandante do Al Ittihad, time de Benzema e companhia, até 2025. E olha,
O Galhardo vai faturar uma bolada no clube. O salário dele será de quase 100 milhões de reais por temporada. Sabe o que isso significa, além de muito dinheiro? Que agora ele é o terceiro técnico mais bem pago do mundo, ficando atrás apenas de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City. E falando no City, o clube inglês registrou a maior receita da história da Premier League. A equipe faturou 4 bilhões e 300 milhões de reais na temporada 2022-2023. É um aumento de 16,3%, cerca de 605 milhões de reais em relação ao ano passado. Foram 488 milhões de reais de lucro. No relatório apresentado, o City foi apontado como a marca mais valiosa do mundo, liderando o relatório Brand Finance Football de 2023, com um valor de quase 8 bilhões de reais. Agora vamos para a Espanha, porque o Real Madrid é o clube que mais fatura com redes sociais no mundo. Cada postagem patrocinada feita no Instagram, por exemplo, rende aos cofres merengues aproximadamente 7 milhões e meio de reais. O Real possui 145 milhões de seguidores nas redes sociais. E completam o top 3, o Barcelona, com pouco mais de 6 milhões de reais por post, seguido por Paris Saint-Germain, com quase 3 milhões e meio de reais. Eu fico por aqui, rola a bola para você, João, com a sequência do CNN Esportes S.A. Muito bem, daqui a pouco eu volto com o CNN Esportes S.A., hoje conversando com Henrique Neto Silva, que é diretor de marketing comercial e novos negócios da CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, o segundo esporte mais amado do Brasil. Um minuto só. De volta com o CNN Esportes S.A., hoje recebendo o Henrique Silva Neto, ele que é diretor de marketing comercial e novos negócios da CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei. O Henrique, no bloco anterior você falou sobre a presença do vôlei no Fantasy Game, comparou, por exemplo, o Cravada, que é o projeto que vocês têm, com o Cartola, que é um projeto bem sucedido, mas é inevitável pensar no mundo das bettings, que hoje dominam o mercado do futebol, são muito fortes, são patrocinadores muito fortes. Como é que esse mercado betting esbarra no vôlei? Como é que o vôlei está trabalhando isso? Como é que o vôlei enxerga as bettings? E por que elas têm tanta conexão com o futebol, mas a gente ainda não vê essa presença tão forte no vôlei, que é um esporte também muito atrativo, com um público muito grande e o segundo esporte do Brasil? A gente acabou de fechar um patrocínio inédito, né, para a Confederação, porque pela primeira vez o Banco do Brasil nos deu essa possibilidade, né, um espaço de você ter um copatrocinador, e a gente acabou sendo muito bem sucedido nos entendimentos com a Bet7k, que é uma empresa que nos pareceu muito adequada ao nosso projeto, estrategicamente adequada ao nosso projeto, não só do ponto de vista de entrega de mídia para ela estava interessada, como quase todos estão, talvez no futebol estejam muito mais, né? Mas também na questão da geração de negócios. Então a gente fez uma due diligence para poder entender que empresa era essa, quais eram as adequações que nós tínhamos ali do ponto de vista de governança, né, do ponto de vista jurídico, não só o comercial, né, mas em todos os aspectos, né, de responsabilidade social, né, como é que a gente vai trabalhar isso. E a Bet7k veio exatamente ao encontro de tudo aquilo que a gente precisava, e hoje ela é a copatrocinadora do vôlei brasileiro. Né, e a gente está muito feliz com isso. A entrega foi mais ampla, né, a gente entregou o name rights, né, das competições, né, tanto da Superliga nas três séries, né, na Série A, B e C, quanto na Supercopa, que é o confronto do campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, a própria Copa do Brasil, isso em termos de quadra, em termos de praia também o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, e algumas entregas possíveis, né, menores, nas seleções. Então, a gente vai trabalhar em conjunto com eles, no sentido de, sobretudo, falar com esse público jovem também, a exemplo do próprio Fantasy Game, porque a gente tem essa
essa característica, né, da questão do bet, sem nunca se esquecer da questão da nossa responsabilidade, da responsabilidade social que a própria confederação tem nessa questão do ESG, que fala-se muito, né, a parte ambiental também, e essa parte quando a gente fala, né, de um mercado de gaming, de betting, etc., isso está em evidência, e a gente tem essa preocupação, não somente nós, mas também a própria Bet7k, e como é que a gente estimula o consumo disso, mas de forma responsável, né? E nós vamos trabalhar nesse sentido, que é um viés, é uma característica da própria confederação. Você já citou Riachuelo, Banco do Brasil, que é um casamento, aliás, muito antigo. Mais de 30 com o vôlei anos. brasileiro, Mais de muito, 30 muito anos, antigo. E citou também a Bet7k. Quem hoje são os parceiros, quem são os patrocinadores do vôlei no Brasil? Banco do Brasil é o patrocinador master oficial, né, há mais de 30 anos. Projeto lindo, né, e continua muito, muito sólido, muito firme. A Bet7k é a co-patrocinadora. A gente também tem a Gol, né, todo o transporte do vôlei brasileiro, tanto para clubes quanto seleções e tal, dentro do nosso país, é uma parceria de alguns anos também com a Gol, extremamente importante, estratégica. A gente tem a Mikasa no fornecimento das bolas. A gente tem a Ortobon, né, que passou a fornecer os nossos colchões, né, para os nossos atletas lá no nosso Centro de Desenvolvimento do Vôlei lá em Saquarema. A gente tem a Unicesumar, que é uma universidade também, se não me engano, listada em bolsa de valores, etc. Então, esses são os principais parceiros. E agora a gente acabou de fechar um novo contrato com a Fuel, que é uma empresa de óculos, né, e num modelo interessante, onde a gente mistura ali o investimento tradicional com o licenciamento do produto. Então, a gente vai ter uma linha de produtos aí de óculos, né, tanto para praia quanto para quadra. Para quadra ninguém usa, mas aquela coisa casual, né, de viagem, uniforme de viagem, etc., com a Fuel, e mais uma vez trazendo essa junção, esse conceito de trazer a moda para junto, né, junto com a Riachuelo, junto com a Bodywork, que é a marca ali, a Fuel. Enfim, esses são os nossos patrocinadores principais. O Henrique, a gente acaba se acostumando muito com os números do futebol no Brasil, que são enormes, são gigantescos. Para a gente ter uma base de comparação, quando a gente fala desse pacote todo, hoje o que é a receita da CBV em marketing, em patrocínio, em negócios? A gente tem uma receita crescente, na realidade, né? As fontes de receita são os patrocínios, né? Mas também o aporte que o COB, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, faz, de acordo com um programa que ele chama de GET, que você vai atingindo algumas métricas ali, né? alguns KPIs, né? e objetivos, e você vai moldando, né? O quanto você vai receber do COB a partir disso. A gente tem também os fomentos, né, as parcerias que a gente tem com as instâncias governamentais, seja federal, municipal ou estadual. Na organização, por exemplo, do vôlei de praia, isso é muito presente, né, e não só do vôlei de praia, quanto em outros. Por exemplo, fechamos com o governo do estado do Rio, né, e só por conta disso foi possível trazer o pré-olímpico, né, que a seleção masculina se classificou de uma maneira épica, né, foi uma grande festa no Maracanãzinho. Então, são as fontes de receita, né, que a Confederação tem. Em termos de patrocínio, em termos de negócios, né, a gente começa a trazer novas linhas de negócio. Essa é uma ideia que eu já estou trabalhando fortemente, né, tanto na questão do streaming, o canal por assinatura, quanto na questão dos produtos licenciados, o Vôlei Shop, que eu pretendo que a gente evolua para um marketplace, onde a gente consiga concentrar todas as lojas de clubes e de quem vende produtos do vôlei num lugar só. Isso também pode ser ampliado para a questão dos ingressos também. Cada clube tem a sua tiqueteira, não tem problema nenhum, ok, mas a gente ajuda a centralizar como se fosse um hub e a gente distribui. Então, novas linhas de receita estão sendo pensadas, estão sendo trabalhadas nesse sentido. Não era exatamente uma realidade da Confederação ao longo do tempo. A Confederação Brasileira de Vôlei sempre se relacionou com os órgãos governamentais, né, e com os seus patrocinadores, mas sempre em B2B, né, de empresa para empresa. Essa coisa do B2C para o cliente final, para o fã, é algo novo que a gente começou a trabalhar muito fortemente desde o ano passado. Então, só para você ter ideia, João, a gente tem uma base de dados hoje extremamente qualificada de 450 mil nomes que responderam, muitas vezes, um censo, e eu sei qual é a marca que está na cabeça dele. O top of mind, o share of mind, etc. E isso é ouro para a gente quando a gente fala com o mercado e fala em termos de patrocínio. Então, eu diria para você, respondendo a sua pergunta, que a gente tem
uma dependência de mais ou menos 60%, quer dizer, uma contribuição de 60% das receitas da CBV em termos de patrocínio e negócio, mas isso tem um potencial muito maior. E a gente está trabalhando nesse sentido, né, para que a gente possa reduzir aí a dependência, né, tanto do recurso que vem do COP, que é extremamente importante, mas também quanto a questão do fomento, né, que nos ajudam muito a viabilizar os projetos, mas que a gente pode trabalhar comercialmente melhor, inclusive a melhor exploração de venda de ingressos, alimentação e bebida, etc., para que a gente tenha a modalidade de maneira, né, autossustentável, de uma maneira mais ampla. Isso sem esquecer também do próprio CDV, que é o nosso Centro de Desenvolvimento lá em Saquarema, que eu acho que, assim, dedicada a uma modalidade só, somente o vôlei brasileiro. Nem sei se no mundo a gente tem algo semelhante lá, e aquilo é um espetáculo. Na minha época, se eu tivesse aquilo, certamente eu teria nós, né, as gerações e tal, se bem que a minha geração também foi uma geração bem sucedida, mas ficou ali entre a geração que ganhou a medalha de ouro em 92 e a próxima que veio, né, com o Giba, com o Ricardinho, com o Gustavão e esse pessoal todo, mas a gente não tinha essa estrutura, né? Eu até, nesse meu retorno para a Confederação esse ano, eu tive lá depois de 20 anos, esse ano o nosso centro lá de Saquarema, ele fez 20 anos, né, e eu tive lá na inauguração e eu me emocionei quando cheguei lá, né, com toda a estrutura que lá existe, né, e pode ser melhor. A gente pode explorar melhor, isso, inclusive comercialmente, com a parte de hotelaria, gastronomia, um parque, um museu do vôlei. A gente pode e deve pensar em tornar o Centro de Desenvolvimento como um organismo vivo, autossustentável. Para fechar, Henrique, estamos vivendo no futebol um momento muito forte da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, onde empresas, pessoas físicas podem investir no futebol, podem se tornar acionistas majoritários ou minoritários, e isso tende a mudar a cara do futebol nos próximos anos. O vôlei tem uma tradição, como dissemos aqui no início, de empresas presentes, mas não de empresas como donas e como um negócio estruturado. Vocês entendem que esse projeto da SAF, essa lei da SAF, ela poderia ser de alguma maneira adaptada, discutida, pensada para o vôlei e poderia ser algo interessante para o vôlei do Brasil também? Não tenha dúvida, João. A gente está olhando para isso, sobretudo no nosso produto Superliga, né? Que é uma liga que já está organizada aí há 30 anos, né? Esse ano a gente completa 30 anos. Muito mais antiga do que a Liga do Futebol, que ainda se discute, né? E aqui são várias ligas do futebol, né? Na verdade, o futebol precisa consolidar uma só, mas enfim, a Superliga de vôlei, eu até participei da primeira, né? Sem revelar a minha idade aqui, mas eu joguei a primeira Superliga em 93, a gente completa 30 anos, a gente está nesse processo de discussão com os clubes, como é que as melhorias que podem ser feitas. A gente tem a própria Ernst Young, né, UI, como parceira da própria confederação, e também está nos ajudando nesse processo. Então existe um enorme potencial para que a gente possa evoluir de fato como uma liga, né, nos modelos, sobretudo os modelos americanos, etc., onde a gente tem ali, né, a franquia, né, a cidade com aquele caderno de encargos, onde a gente possa... Processo estilo NBA, assim. Estilo NBA, né? Ou a NFL, enfim, as outras ligas, onde a gente vai discutir comercialmente, negociar em bloco, ganhando força, fazendo a distribuição correta, e onde todo mundo ganha, né? Então, existe um grande potencial, na minha opinião, né, para um trabalho mais estruturado, né, mais profissional, como já é, na realidade, esse processo da própria confederação há muitos anos, ela se caracteriza por isso, né, mas trazendo as federações, trazendo os clubes, trazendo os próprios atletas para essa discussão, para que a gente tenha um modelo de fato, né, mais próximo dessa liga que negocia e que trabalha os direitos, né, e as propriedades, os direitos comerciais, propriedades de marketing, de uma outra maneira, que ainda a gente não tem. Estamos chegando à reta final do nosso programa, é a hora do De Primeira SA, um oferecimento de Gerdau, o futuro se molda, perguntas curtas, respostas rápidas. Qual aquela seleção inesquecível pode ser das campeãs no feminino, pode ser das campeãs no masculino, aquela inesquecível que não sai do coração do amante do vôlei?
Essa é difícil, né? Tem tanta coisa boa que já ganhamos. Tanta coisa boa, né? Mesmo a seleção que ganhou a medalha de prata, né, em Los Angeles, em 84, uma seleção marcante, onde os meus ídolos estavam lá jogando, né? Renan, Bernard, Montanaro e caras que eu joguei, né? Com eles também, quando eu estava surgindo ali. E eles já estavam mais pro fim da carreira, o próprio Bernardinho, enfim, uma super de uma seleção. E é difícil comparar, assim, mesmo não tendo ganho... Sai do muro, vai ter que comparar. Mas eu acho que a nossa grande seleção, eu acho que foi o grande marco, né, dessa trajetória vitoriosa que consolidou o vôlei como esse esporte aí tão querido, né, é sem dúvida a seleção de 92, né, de Barcelona, aquele timaço lá, e aí sim, mais próximo da minha geração, onde eu joguei com quase todos eles. E é inesquecível aquele último saque do Marcelo, né, do Marcelo Negrão, contra a Holanda, fechando 3-0, numa apresentação espetacular, e depois ganharia memorável. Tudo de novo, ele ganhou tudo de novo, geração. E a gente veio ganhando tudo na verdade, desde a base, né, até o principal por muitos anos, um modelo super consolidado. O CDV ajudou muito, né, nesse processo, né, os nossos patrocinadores, o Banco do Brasil, os modelos de gestão que foram implantados, né, ainda desde os anos 80, tudo isso contribuiu para aquele momento ali que foi o ápice, e a gente vem mantendo, né, o padrão e o nível. No feminino, aquela geração bronzeada de 96, 2000, que era fantástica. Aquelas históricas decisões contra Cuba, por exemplo, ou a seleção dourada de 2008, 2012? Eu acho que a seleção dourada de 2008, 2012. Aliás, até tem um documentário acontecendo, João, que é As Bicampeãs, né? Que fala, a gente vai lançar aí em breve, que fala sobre a história delas, né? Os bastidores, uma redenção muito etc. bonita, né? Eu estava lá em Atenas 2004, aquela seleção saiu massacrada depois daquela derrota para a Rússia, e tem uma redenção espetacular. Espetacular. E ali tem muita história bacana, e a gente vai contar essa história até como conteúdo, né? Essa seleção é sensacional, e a gente tem uma representante dela, né? Ainda na próxima Olimpíada, que é a Thaísa, né? Que está indo agora para Paris também. E participou dessa campanha anterior. Quem é o grande ídolo do vôlei masculino? Quem é o grande ídolo? Se a gente pudesse simbolizar um grande nome no feminino e um grande nome no masculino, nesses 40 anos de vôlei brasileiro em altíssimo nível. Caramba, você João, tá com uma pergunta super difícil, né? Meu grande ídolo, né, ele sabe disso, é o Renan, né? Sempre foi o Renan, por tudo, né? Assim, pelo que fez dentro de quadra, pela postura, né? Como cidadão, como atleta, um cara espetacular. No nosso país. Foi o meu grande espelho ali, né? A imagem, quando eu comecei a jogar, eu olhava muito para ele ali. Era um cracaço. E também para o Kira, né? Para o americano, que esse é o chamado GOAT, né? O melhor de todos os tempos, considerado. São esses dois caras aí, né? No masculino. No feminino, aí eu não posso deixar de citar a nossa Isabel, né? Por tudo que ela representou, né? Eu não sei, tem muitas craques que vieram depois, né? Ana Moser, Márcia Fu, Sheila, assim, é muita gente. Valeuska, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, mas que merece ser muito lembrada. Exato. Né? Então é uma pergunta difícil, né? A gente tem representantes aí, talvez de todas as décadas, e é difícil escolher um nome só, né? Eu sempre encerro o programa perguntando se o futebol brasileiro vai dar certo. Vou te perguntar algo bem mais simples. O ciclo olímpico do vôlei brasileiro ano que vem vai dar certo? Vai dar certo. A gente tem muita confiança de que o trabalho está sendo feito, a gente está enfrentando dificuldades, tem uma entre-safra, a gente sabe disso, mas vai dar certo, né? Como sempre deu, tanto na praia quanto na quadra, né? E a nossa expectativa é que a gente faça uma grande campanha e que seja mais uma vez uma Olimpíada inesquecível. Muito obrigado, Henrique, pela entrevista. Eu que te agradeço, João. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer. Muito obrigado. Recebi aqui o Henrique Neto, que é diretor de marketing, negócios, comercial da CBV e que deu um apanhado geral sobre o nosso vôlei num ano que antecede um ciclo olímpico como o de Paris no ano que vem. Obrigado pela sua audiência. Esse foi o CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar do mundo do esporte e do mundo dos negócios. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.